Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos ir para a apostila e estaremos trabalhando as páginas 16 até a 18. Então vamos lá, página 16, os sons e a audição. Você já estudou como as ondas sonoras são produzidas, como elas se espalham e quais são as suas principais características? A partir de agora, você verá como as ondas sonoras se transformam nos sons que ouvimos. Isso é possível pelo sentido da audição, que capta e interpreta os sons. Nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações em sinais que são interpretados pelo cérebro como sons. Observe como isso acontece. Então, nós vamos analisar agora como que isso acontece. Então, vamos lá. Vamos analisar aí as etapas de número 1 até a número 5 para ver como que isso acontece, né? Como que a nossa audição consegue captar os sons e nós teremos aí a interpretação do que nós estamos ouvindo. Número 1. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa. Então, olha só. O rádio aqui produz o som é espalhado por meio de vibrações que chega até a orelha externa. 2. As ondas sonoras atingem uma membrana chamada tímpano, fazendo-a vibrar. Então, nós percebemos aqui que as ondas sonoras elas vêm até a orelha externa, adentra e atingem o tímpano, né? Fazendo aí vibrar. 3. As vibrações do tímpano passam para 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. Então, as vibrações elas vão até o tímpano, depois passam e vão até os 3 pequenos ossos, fazendo com que eles se movimentem suavemente, delicadamente. 4. As vibrações dos pequenos ossos passam por um líquido que fica dentro de um órgão em formato espiral. Então, dos pequenos ossos, as vibrações passam aí para o líquido, né, que fica aqui no órgão em formato de espiral. E 5. Esse líquido se move e estimula nervos que levam informações ao cérebro. O cérebro interpreta as informações das vibrações como sons. Então, olha só, né, as vibrações passam aí do líquido, que fica no órgão aqui em formato de espiral, e vão até os nervos. E aí, esses nervos, eles captam essas informações e levam até o nosso cérebro, onde o cérebro vai interpretar o som. Se nós estamos ouvindo o som de uma música, se é o som do andado de alguém, se é o bater palmas, então o cérebro vai fazer as interpretações do som que nós estamos escutando. Agora nós vamos analisar a audição nos animais, que podem ocorrer de forma diferente. Então vamos lá. As aves não têm grandes orelhas externas. Nesses animais, as aberturas por onde as ondas sonoras entram ficam sob as penas. Então, os aves têm aí pequenos orifícios, né? Onde ficam aí os ouvidos, que são escondidos por penas. As serpentes não escutam sons, mas sentem as vibrações do ambiente em que estão. Então, elas não escutam, mas elas conseguem sentir aí as vibrações e percebem aí tudo que ocorre no ambiente. Próximo. Os insetos podem ouvir por estruturas presentes no abdômen ou nas pernas. Então, eles conseguem ouvir aí por meio da sua barriga, né, do abdômen, ou também aí por meio das pernas. Cães e gatos são capazes de mover as orelhas. Assim, eles podem captar sons vindos de diversas direções com mais facilidade. Então, vocês podem perceber que na imagem, olha só, o cachorrinho ele até levanta a orelhinha. Então, quando ele levanta essa orelhinha, vocês podem perceber que eles conseguem captar aí sons de diversas direções. E eles escutam aí muito melhor do que nós, seres humanos. Então, eles conseguem perceber esses sons aí com mais facilidade. Página 17. Percebendo os sons com o corpo. Podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Essa característica possibilita que, em bailes e festas para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, as caixas de som sejam viradas para baixo para que as vibrações se espalhem pelo chão. Assim, todos podem dançar ao ritmo da música. Então, olha só, o que acontece que a gente acabou de ler aqui.
As pessoas que têm, né, deficiência auditiva ou as pessoas que são surdas, para elas conseguirem, né, perceber o som, já que o som a gente consegue sentir eles, sentir as vibrações em todo o nosso corpo, o que eles fazem? Eles colocam as caixas de som viradas para baixo, o som ele vai, né, bater, né, no chão e vai se espalhar, fazendo com que todo o corpo da pessoa consiga aí sentir as vibrações, certo? E aí até fala, assim todos podem dançar no ritmo. Então assim a pessoa consegue sentir, né, a música através aí do seu corpo. Então olha só, nesses quadrinhos aí vem trazendo bem isso, né? Que não é somente pelas orelhas que as vibrações do som elas podem ser percebidas. Todo o corpo é capaz de sentir as vibrações. Os instrumentos que produzem uma vibração mais forte, por exemplo, como o pandeiro, tambor, o chocalho, bateria, triângulo, eles são mais fáceis de serem identificados. Ou seja, a gente consegue ouvir o som e saber, né, qual instrumento que está produzindo aí esse som, porque eles são os sons mais fortes. Se estamos próximos a uma orquestra, caixa de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até o nosso corpo e pela sequência sonora nós podemos dançar. Então, quando nós temos aí diversos instrumentos tocando, né, esses sons, eles chegam até o nosso corpo e essa sequência de sons que nós temos aí, por exemplo, vamos supor, tá o pandeiro, o tambor e o chocalho. Então, essa sequência de sons, eles vão chegar até nós e nós conseguimos aí dançar. Vocês podem perceber na imagem que bate aqui o tambor, ó, e as vibrações elas vão percorrendo e a menininha consegue sentir todas as vibrações por meio do corpo. As pessoas surdas também têm uma forma própria de se comunicar por meio de sinais. No Brasil é utilizada a língua brasileira de sinais, que é chamada de Libras, que é a segunda língua oficial em nosso país e pode ser usada tanto pelos surdos quanto por pessoas que escutam. Outros países têm sua própria língua de sinais e uma mesma letra. Objeto ou fenômeno podem ser indicados com um sinal diferente em cada país. Observe a diferença entre as letras do alfabeto em sinais utilizadas pela comunidade brasileira e britânica. Então, olha só, aí no quadro, logo abaixo, nós temos aí o alfabeto em sinais do Brasil e o alfabeto em sinais da Grã-Bretanha. Então, vocês podem também estar treinando em casa para ver quem consegue fazer, né, o alfabeto em sinais do Brasil. É bem legal. Agora nós vamos para a página 18, poluição sonora. Vocês sabem o que é poluição sonora? E o que a poluição sonora causa? Então, nós vamos ver isso agora. Será que os sons podem fazer mal à saúde? Vocês já pensaram sobre isso? A resposta é sim. Ambientes barulhentos ou sons intensos podem causar estresse, irritação e dores de cabeça. Além disso, sons muito intensos podem ferir estruturas internas da orelha, causando problemas de audição. Por isso, é importante evitar assistir a televisão ou ouvir música, principalmente com fones de ouvido, em que o som esteja com um volume muito alto, ou seja, muito intenso. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. Sons muito altos, usar o fone de ouvido, que é uma coisa que a gente gosta bastante, usar fone de ouvido com som muito alto, pode aí danificar as estruturas internas do nosso ouvido. Agora nós vamos para a atividade. Vamos brincar? Escutando melhor. Você já pensou em como o formato externo de nossas orelhas nos ajudam a ouvir? Vamos realizar uma atividade para comprovar isso? Então, para realizar essa atividade, vocês vão precisar de folha de papel e fita adesiva. Então, vamos lá. Como fazer? 1. Enrole a folha de papel fazendo um cone e fixo com a fita adesiva. Então, vocês vão enrolar a folha fazendo um cone e vão aí fixar, né, para que não abra usando a fita. 2. Aproxime o orifício menor do cone de sua orelha e peça a um colega, né, ou quem estiver acompanhando você com a atividade, para falar perto de você. Vocês podem perceber aí que a imagem ilustra exatamente como deve ser feito. 3. Afaste o cone de sua orelha e peça ao colega, né, ou a quem te acompanha com as atividades para repetir o que disse anteriormente. E aí você vai observar o que acontece quando você realiza essa atividade.
Agora que vocês já realizaram aí a atividade do Vamos Brincar, vocês vão responder as questões propostas 1 e 2. Questão de número 1. O que você observou em relação à audição com o cone próximo à orelha e sem o cone? Então, o que você observou quando você usou o cone próximo da orelha, né? E ouviu, e quando não utilizou o cone, certo? 2. Você vai conversar aí com quem está te acompanhando com a atividade. Sobre o que vocês acabaram de realizar e vão responder. Qual é a função da orelha externa para a audição? Certo? Aí a questão de número 1 e número 2 vocês vão responder aí na apostila, nos espaços que apresentam aí para vocês. Então, número 2, você vai responder. Qual é a função da orelha externa para a audição? Então, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos a todos!